Você se torna semelhante a quem confia. Os governantes corruptos sofrerão consequências. Tal mãe, tal filha. Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras e hoje vamos concluir a carta do apóstolo Tiago. Depois de passarmos todos esses capítulos apanhando bastante, Tiago encerra sua carta com afago. Vem cá. Tiago fala de amor encerrando a carta, mas antes disso, tem, claro, uma surrinha de leve só para não perder o costume. Brincadeiras à parte, nós sabemos que Deus corrige o filho que ama. Então, a correção do Senhor, a admoestação, a exortação, a puxada de orelha tem a ver com amor. Começando o último capítulo, o apóstolo Tiago fala para os ricos. Dentre desses ricos está os líderes, os governantes, os chefes, os patrões. Ele fala de uma condenação para estes ricos, mas não é qualquer rico, não é porque a pessoa é rica, só por ser rica ela é condenada. Mas é sobre o rico que usa as pessoas, que subjuga os pobres, os desfavorecidos, que ganharam o seu dinheiro desonestamente. E Tiago diz que o clamor do pobre, que o clamor dessas pessoas que foram subjugadas, que foram desfavorecidas, que foram de certa forma saqueadas, sem se tratando de governo, que usou indevidamente o dinheiro, o clamor desses pobres, desses trabalhadores, subiu ao Senhor. E Deus vai cobrar dessas autoridades. Eles serão julgados com toda certeza. Tiago fala que esses homens ricos vivem os seus prazeres, vivem delícias, sem se importar com a pobreza, com a desgraça daqueles de quem eles estão roubando, administrando de forma indevida o dinheiro desse trabalhador. Te lembra algo parecido? Pois bem, você tem a ferramenta nas mãos. Qual é a ferramenta que Tiago está apresentando aqui? Clamar ao Senhor. Ele disse que o clamor desses pobres subiu até o Senhor e aí ele faz a justiça. Clame ao Senhor, não faça justiça própria, não reclame, não murmure. Clame ao Senhor com toda a fé. Vamos ver ainda no texto de hoje que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Creia nisso. Depois o apóstolo Tiago fala sobre a paciência, a perseverança, o esperar na vinda do Senhor. Ele usa como analogia um lavrador que espera pelo fruto, para o fruto nascer. Ele planta e tem toda a paciência de esperar, de regar, de cuidar, de tratar até que dê fruto. Sede vós também pacientes, diz o apóstolo Tiago. Fortalecei o coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Mais uma vez, Tiago fala para não se queixar do seu irmão. Veja como ele está reforçando isso. Falar mal do irmão, se queixar do irmão, murmurar contra o irmão. A exortação dele é: irmãos, não julguem, não falem mal dos seus irmãos para que vocês não sejam julgados, porque o juiz está às portas. Ele orienta ainda a tomar os profetas como exemplo de paciência e perseverança, pois anunciaram, falaram da palavra de Deus, profetizaram e sofreram, foram perseguidos, mas sempre perseveraram e foram pacientes. E Tiago ainda ousa dizer que chamamos de felizes os que suportam as aflições. E ele dá um exemplo: ouvistes sobre a paciência de Jó, e vistes o que Deus fez a ele, o resultado da paciência de Jó. Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão, diz Tiago. O outro alerta é: irmãos, não jureis, sob hipótese alguma, nem sobre o céu, nem sobre a terra, em nada, em tudo a sua palavra seja sim, sim ou não, não. Não temei as verdades, não é preciso jurar, dar empenho à sua palavra, diga sim e é sim. Diga não e é não. Sua palavra tem credibilidade porque você reflete o fruto da sua fé. Você tem boas ações. Você tem uma fé com obras. Sobre as aflições, ele diz: há alguém entre vós aflito? Ore. Há alguém alegre? Cante louvores. Algum de vós está doente? Chame um presbítero da igreja para que ele unja com óleo e ore.
E a oração da fé salvará o doente, porque a oração dos justos pode muito em seus efeitos. Portanto, diz o apóstolo Tiago, confessai os vossos pecados uns aos outros, para que oreis e sejam curados. Elias era humano, homem mortal como nós. Ele usa agora o profeta Elias como referência e diz que Elias, sendo homem mortal como nós, orou e a chuva parou. Orou de novo e a chuva desceu. Ou seja, basta ter fé, orar com fé. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Se você é justo, a sua oração tem poder, porque o poder não está em você, nem na oração que você faz. O poder está em quem recebe a oração. É ele que faz. Quando Elias orou para que a chuva caísse, ele enviou a chuva. Então reflita sobre a questão do confessar o pecado. Tiago diz que se houver alguém doente, chame o presbítero da igreja e ele vai orar e a pessoa vai ser curada e ter os seus pecados perdoados, caso ela tenha pecado. E depois ele diz para confessar os vossos pecados uns aos outros para que orem e sejam curados, perdoados, tenham os seus pecados sarados. Ou seja, a confissão de pecados promove cura. E o encerramento do livro de Tiago, com aquele afago, aquele abraço de amor, diz o seguinte: meus irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém reconduzir a ela, sabei que aquele que fizer um pecador retornar do erro do seu caminho, salvará da morte uma vida e cobrirá uma multidão de pecados. Eu não sei quanto a você, mas eu achei este texto maravilhoso. Fala sobre a missão do cristão, restaurar vidas, estender a mão. Tiago alerta o cristão a não abandonar o irmão que caiu, o irmão que pecou. Não é para você acusar, apontar o dedo, abandonar. É o contrário. É para você estender a mão, para você reconduzir ao caminho. E fazendo isso, se esse irmão te ouvir, receber este acolhimento, você vai ter salvo uma vida. Vai tirar da morte uma vida. Porque o salário do pecado é a morte. Esta ação vai cobrir uma multidão de pecados. E esse texto tem referência com um texto que está em Provérbios. O ódio causa brigas, mas o amor cobre todas as transgressões. Como já foi dito em vídeos anteriores, nós temos que odiar o pecado, mas amar o pecador. E como vimos, reconciliar o homem com Deus. Nós fomos chamados para, assim como Jesus, que nos reconciliou com Deus através da morte e ressurreição dele, nós, através da morte do nosso eu, que temos Cristo ressuscitado em nós e fomos ressuscitados da morte para a vida eterna, temos a função de reconciliar o homem com Deus. Guarde isso no seu coração, pratique isso, porque nós aprendemos na carta do apóstolo Tiago que a fé sem obras é morta, que o homem que ouve e não pratica está pecando. Você acabou de ouvir, então pratique isso. Reconcilie o homem com Deus todas as vezes que você tiver oportunidade. E assim concluímos a carta do apóstolo Tiago, um manancial de sabedoria. Vamos ao livro de Salmos. Concluindo os Salmos 135, o salmista diz que o Senhor será louvado para sempre porque Ele é eterno. Mas o salmista faz uma observação muito interessante. Ele fala sobre os homens que criaram ídolos com suas próprias mãos e adoraram esses ídolos. Esses ídolos não ouvem, não falam, não andam, foram criados pelas mãos do homem. Então ele diz que estes homens que criaram esses ídolos se tornarão semelhantes a eles, pois confiam nesses ídolos. Você se torna semelhante a quem você confia. Lembre-se que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O pecado entrou no coração do homem com a queda de Adão, nos afastou da imagem de Deus, da comunhão com Deus que reflete a sua imagem. Mas Jesus Cristo morreu, ressuscitou para nos reconciliar com Deus.
E se nós confiamos em Deus e vivemos para Deus, então refletimos a Deus. Você se torna semelhante a quem você confia. Cuidado com quem você anda, em quem você confia. Preste atenção ao que você está adorando. E para concluir, vamos ao livro do profeta Ezequiel. Tal mãe, tal filha. Deus está fazendo uma comparação. O livro do profeta Ezequiel é todo trabalhado em alegorias e analogias. O Senhor agora está comparando Jerusalém com Samaria e Sodoma e diz que Jerusalém é pior do que elas. Ele faz essa comparação como se a cidade de Samaria e Sodoma fossem irmãs de Jerusalém e são iguais à sua mãe, tal filha. Ele diz que esse provérbio que é usado, e veja, esse provérbio está na Bíblia, foi citado na Bíblia, no texto de hoje do profeta Ezequiel. Deus diz que esse provérbio que é usado pelos homens seria usado acerca de Jerusalém, comparando com Samaria, com Sodoma, tal mãe, tal filha, mas Jerusalém tornou-se pior do que as suas irmãs. O pecado de Jerusalém foi ainda pior do que o de Sodoma, a quem Deus destruiu. O Senhor fala ainda que Jerusalém era soberba em relação a Sodoma, que zombava de Sodoma pelos pecados que eles cometiam, até que os pecados de Jerusalém vieram à tona. E agora ela é que vai sofrer a humilhação e a vergonha. Agora Sodoma é que vai rir de Jerusalém, assim como Samaria, porque Deus irá executar o seu juízo. O Senhor faz mais uma alegoria, manda Ezequiel agora contar uma história sobre duas águias e uma árvore. E o contexto todo, a explicação desta alegoria é acerca do rei da Babilônia e do rei de Israel, rei que foi tomado, que foi levado para a Babilônia para que fizessem alianças, mas o rei se voltou contra o outro. Entrou o rei do Egito no meio. Deus usa essa alegoria para mostrar que todos cairão. E dentro ainda da explicação do juízo de Deus que será executado sobre o seu povo, ele cita mais um provérbio. O provérbio citado agora é sobre os pais terem comido uvas verdes e os dentes dos filhos é que ficaram embotados. Algo como o pecado dos pais foram visitados nos filhos. Mas Deus está explicando que isso não acontecerá mais, que esse provérbio não mais será usado em Jerusalém, porque cada homem responderá por si. Se o pai andar corretamente e o filho andar de forma incorreta, o pai vai ser abençoado por Deus e o filho vai sofrer as consequências e vice-versa. Aquele que pecar, este morrerá. Cada um vai prestar conta do seu próprio erro, do seu próprio pecado. Se Jesus não voltar amanhã, eu te espero aqui com mais um estudo das Escrituras, se Deus disser que sim.